Olá, mais uma vez espero encontrá-los com saúde e que tudo mais esteja na super ordem. Pessoal, relembrando, reforçando, o programa Bem Mais Osasco em TV é a versão impressa da revista Bem Mais Osasco. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a revista, acesse o site www.revistabemmais.com.br. Lá vocês poderão, primeiro, olha quantas oportunidades, ler a revista no formato online no campo Última Edição. Descobrir os pontos de distribuição gratuitos. Então vai lá, descobre o local mais próximo de onde você está, retire seu exemplar gratuitamente. Ou ainda, tem um campo lá para vocês se comunicarem com a gente, através do Fale Conosco, solicite a sua assinatura. Assim você recebe em casa, no conforto do seu lar, também totalmente gratuito, o exemplar. Então vocês têm aí 3 opções para ter a revista. Hoje, a minha convidada é uma convidada, eu diria que especial, porque todos que eu trago é especial, uns mais, outros menos, mas não vamos entrar no mérito da questão. A minha convidada hoje, ela é advogada, tá? É a Marcise Garcia, ela é uma cidadã osasquense e a gente vai bater um papo aqui porque ao longo da história de vida dela, a gente percebe que se mistura muito com a cidade de Osasco. Não é? Exato. Então, Marcise, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Hoje, o meu público é todo seu. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade. Imagina. Falar de Osasco, para mim, é muito bom, muito emocionante, né? A cidade que eu amo mesmo de paixão. E estou à disposição. Ótimo. Assim, a sua história mistura com a de Osasco. Sim. Mas nós vamos vasculhar a sua via, tá bom? Ok. Então vamos lá, preparada? Preparadíssima. Então me fala uma coisa, você nasceu aqui em Osasco, em que bairro? Como é que... Vamos fazer aí uma volta ao tempo. Como é que foi? Eu fui para o bairro Presidente Altino, né? Fui criada pelos meus avós e eu tinha 2 anos quando... Mas você nasceu em Osasco? Na verdade eu nasci no hospital, eu nasci no Hospital Sorocabana. Na APA, que meu pai era ferroviário, né? Então tinha, mas eu só nasci, fui registrada já em Osasco. É o meu caso. Já vim para Osasco e no Jardim Buçocaba. Tá. Lá fiquei com os meus pais até 2 anos, depois, por questões familiares, fui morar com a minha avó. E de lá só saí adulta, né? Foi uma infância muito interessante, foi em Presidente Altino, né? De onde eu tenho as minha saudade, a minha alegria de relembrar e passar, até hoje eu passo no bairro de Presidente Altino, onde morei, dou uma passada por lá. Então, a sua casa existe ainda lá? Totalmente reformada, não mais naquele formato, as casas... Altino cresceu bastante, né? Porque Altino, você conhece, sim. É um bairro diferenciado, eu costumo dizer, é um bairro plano, parece uma cidade realmente de interior, né? Cidade satélite de Osasco. Satélite de Osasco. Eu brincava que era a capital de Osasco. Uma brincadeira. E então não está mais no modelo que estava, está reformada, mas a imagem é a mesma. A gente que nasceu aqui e, enfim, crescemos e, querendo ou não, estamos envelhecendo com o crescimento da cidade. Com o crescimento da cidade. Ao mesmo tempo que é bacana a gente ver a cidade evoluir, fica um ranço de, puxa, minha história está indo embora. Né? Porque a gente vai vendo as casas sendo destruídas, enfim, mas faz parte, né? Exatamente. Progresso faz parte. Exatamente. Bom, aí nessa sua infância lá no Presidente Altino, eu imagino que você deva ter aprendido muito com seus avós, não é isso? Muito. E o que de mais importante você traz aí dessa sua fase, né? Olha, eu acho que o mais importante são os valores que eles nos passaram, né? Nós não era uma família de posses, né? A questão financeira, mas foi os valores mesmo, né? A questão da honradez, que eu acho que isso não é exceção, deveria ser regra, né? Para todo mundo, mas do olhar ao próximo, sempre do olhar ao próximo, né? E eu acho que isso foi o que mais importante que eu carrego comigo até hoje.
né? Nasci, estudei em Altino, né? Fiz até o oitavo, na época era a oitava série, agora que voltou a série, né? Fiz no Gepinha, que era ali em Altino, só saí mesmo de lá que eu vim para Liberate para fazer a parte do colégio. O Gepinha é Alice Velho Teixeira. Foi a primeira escola que eu dei aula na minha vida. Olha só. Na época não era nem exatamente professora, Tá. mas como você, nós fomos de uma época que a gente tinha que estudar, Exatamente. aí fazia exame, não passava, tinha segunda Tinha época. segunda época, exatamente, Né? exatamente. Então, e nesse período de segunda época, algumas escolas introduziram uma espécie de curso de reforço, Tá. para essa segunda oportunidade. Né? Oportunidade. Então, eu fui, na ocasião, contratada para ser essa aula de reforço e foi aí que eu comecei a enveredar na história de ser professora e aprender que falar muito pode nos dar muita asa e Exato. às vezes também Exato. não é? Exato. Bom, me fala uma coisa, feito, né, o ginásio, depois vem a adolescência. Se bem que o ginásio ele é na adolescência, Exato. né? Como foi essa adolescência? A adolescência foi muito tranquila, tinha Atlético, era associado, porque tinha divisão, né? Ou era Floresta ou era Atlético, Sim. né? Eu sempre fui Atlético, ficava... Eu sempre fui Floresta. Pois é, ficava quase na calçada da minha casa, né? O Atlético era 2, 3 quarteirões. Então a adolescência foi ali no clube, fui debutante do Atlético, o primeiro baile, com toda a história, né, com toda a pompa que era permitido na época. Foi muito interessante, muito gostoso. Tenho fotos até hoje, nem acredito que sou eu naquelas fotos, né? Mas foi muito bom. E ia aos bailes do Atlético, né? Tinha muitos amigos ali, então a gente se encontrava. Era uma época em que você podia ficar até de madrugada conversando, né? Sim. Não tinha o perigo que tem hoje. Então foi tudo muito, muito bom. Muito bom. O seu primeiro emprego foi na adolescência? Foi, eu tinha aos 15 anos. Tá, então você segura um pouquinho, eu Tá já ok. vou chamar o meu primeiro intervalo. Tá ótimo. Na volta, a gente vai falar sobre o seu primeiro emprego. Ok. Tá bom? Pessoal, 1 minutinho para vocês tomarem uma aguinha e voltar rapidinho. Já volto. Olá, pessoal, estou de volta fazendo um bate-papo com a minha entrevistada, que é a Marcise. E a pergunta que ficou no bloco anterior foi com relação ao primeiro emprego dela. Então, vamos entender aonde foi esse primeiro emprego, Marcise. Eu trabalhei no escritório de advocacia aqui em Osasco, né? Eu tinha 15 anos. A minha família é a família que veio para cá muito cedo, a família Castellani, né? E, coincidentemente ou não, uma das advogadas do escritório era minha tia Lídia, que muito me ajudou na minha vida toda, ajuda até hoje. E ela tinha, juntamente com o Dr. Selaiman Cury, que é irmão do Dr. Cury, do Faisal Cury, Tá. um escritório de advocacia. E lá também foi muito interessante para mim profissionalmente, porque, apesar dela ser minha tia, ela me ensinou o caminho do profissional, né? A tia eu deixava do lado de fora do escritório. E isso para mim foi muito interessante. Isso foi aos 15 anos, até os 17,5 eu fiquei ali, depois eu fui para o Unibanco, porque também faz parte da nossa geração. Ou você vai para o Bradesco, eu fui para o Unibanco. Para o Unibanco, fiquei lá bastante tempo, também aprendi. Eu sou grata a todas as pessoas que muito me ensinaram. Eu aprendi tanto no amor quanto na dor, mas eu aprendi muito na minha vida com esse trabalho. Lá eu fiquei 8 anos e já fazia direito, só trabalhava numa área de custos. E a área que, bem, eu queria fazer, queria fazer a questão do direito mesmo. Tá. Então você atribuiria à sua tia a responsabilidade sobre a questão da escolha do direito? Sim. Principalmente com a seriedade que ela levou à profissão, quão humana ela foi no desenvolvimento da profissão. Não era uma questão só venal, né? Então eu acho que sim, tem tudo a ver com essa... E eu trabalhando, né? Então eu fui gostando dessa questão. Você foi se envolvendo, né? Sim. E nesse momento da escolha, você falou, nossa, eu vou fazer direito porque eu quero
seguir magistratura ou queria só advogar? O que você tinha naquele momento na sua cabeça? No início eu pensava muito na magistratura, na questão trabalhista. Tá. Eu queria advogar, achava que eu só ia advogar para reclamante, que eu não ia advogar para reclamada. Então isso foi muito forte durante a época da faculdade. Depois eu sempre trabalhei, né? Eu nunca, sempre tive que trabalhar, pelas dificuldades e pela maneira a certeza que eu tinha que como advogado eu também poderia fazer um trabalho justo, um trabalho social. Eu acabei abandonando a ideia do concurso, né, da magistratura. Entendi, perfeito. Em que momento você se permitiu se envolver com política? Me parece que você tem aí um envolvimento com a política. Fala um pouquinho sobre esse seu momento. Na verdade, a política, nessa família que eu cresci, eu sempre tive muito próxima à família, né? Na época da ditadura, eu tive tio preso político, e apesar de muito pequena, sempre ouvindo, acompanhando, me interessando. Tive tios candidatos, tive tio que é o Gastão, que foi vereador na cidade, o Gabriel, que foi candidato a prefeito na época de Parra e Bognar, né? Tá. E sempre trabalhando nas campanhas. Nunca trabalhando profissionalmente, porque eu gostava, né? Então, toda a parte de campanha que me chamava muita atenção, e isso foi entrando cada vez mais na veia. Exato. Então, eu gosto muito disso. Não sou expert, né? Não tenho toda a questão política, mas sempre gostei muito disso. Entendi. Aí, assim, houve, né, a junção da sua formação acadêmica, sim, experiência, inclusive, né? Mas esse envolvimento político, em que momento que eles se juntaram e você... Trabalho com isso. Né? Porque você tem uma história com a Fito. Sim. Né? Então, até chegar na Fito, como é que foi a sua carreira, a política? Onde que elas se encontraram e levou, né? Levaram você até onde você chegou? Tá. Eu já de muito tempo trabalhei, antigamente só tinha Arena e MDB, gostava do MDB na época, né, que não tinha... Quando o PT nasceu, eu achei que era ali uma questão, uma esperança, né, de uma mudança no nosso país. Fiz várias campanhas, não como filiada a partido, porque eu gostava, fiz várias campanhas sem estar muito próximo às pessoas, né, a diretório. Um pouco mais à frente, já como advogada, comecei a prestar um trabalho em eleições, em cartórios, acompanhar isso mais de perto. Então, começou aí essa questão de me aproximar do diretório, de várias pessoas do partido. E quando foi a eleição do prefeito Emídio, nós tínhamos um grupo de advogados que trabalhávamos, né, na campanha e fomos convidados para trabalhar na administração. Okay. Foi quando eu fui para a Fito. Foi quando eu entrei como advogada, né, sem pretensões, grandes pretensões em fazer um trabalho. Chegando lá, o envolvimento foi muito grande, com muitos problemas que tem, tinha uma história muito grande, mas também com muitos problemas. E comprometimento com a causa, com a ideia de poder melhorar, fazer alguma coisa para melhorar. Uma fundação tão antiga, que esse ano faz 45 anos, que eu fui passando. Depois eu passei para a coordenação jurídica, depois eu passei para a direção, onde eu fiquei até janeiro, e em janeiro, até no último mês, eu acumulava com a presidência da Fito. Foi naturalmente, foi o comprometimento com a causa, foi a confiança do prefeito, na época, que foi deixando com que a gente exercesse um trabalho lá, que eu acredito que foi muito, muito bom. Perfeito. Bem, Marcísio, o nosso programa ele é muito rápido. Rápido mesmo. Realmente. E eu não sei se eu faço a pergunta e você consegue responder rápido ou se eu deixo a pergunta no ar. Você vai decidir. Okay. Me diga uma coisa, você já pensou em se candidatar na política? Responde. Não, acho que posso responder. Eu não penso, hoje não é uma questão primordial na minha vida, não. Eu acho que vem dessa história de família. A família gostaria que houvesse né, que a gente se aproximasse mais disso, mas eu acho que eu
faço melhor um trabalho de bastidor. Então, no momento, não é a minha prioridade. Tá. Mas eu nunca digo nunca, né? Sim, é curioso isso, nunca dizer nunca. É. Perfeito. Bom, de qualquer forma, eu vou chamar meu Tá ok. break, tá? E vai pensando, como foi ver a cidade se tornar o que ela é hoje? Tá ok. Porque crescemos juntos. Com certeza. Né? Então tá. Pessoal, um minutinho só, já já estou de volta. Olá, pessoal, estamos de volta. Hoje a minha convidada é a Marcise Garcia. Nós estamos falando, assim, sobre a história de vida dela que se mistura com a da cidade. Inclusive, a pergunta que eu deixei no ar foi: como é para você, Marcise, ver a cidade ser o que é hoje? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que, assim, é uma grande alegria, né? Eu me lembro, não sei se eu posso retornar um pouquinho, né? Quando eu morava em Presidente Altino, nós chegávamos próximo à linha de estação férrea ali, né? E eu olhava para o Largo de Osasco. E você tinha o primeiro, acho que foi o Marri Júnior e um João Cruz, os primeiros prédios que eu tinha. E eu falava, nossa, né, como Osasco já está crescendo. Hoje você nem enxerga mais as questões. Então eu vejo com muita alegria essa cidade tão próxima à capital, né? E crescer desta forma, com tanta coisa boa acontecendo na cidade. Eu vejo com muito otimismo que ela tem cada dia mais, que ela pode melhorar bem mais, né? Outro fato também que eu me lembro quando o Shopping Plaza foi inaugurado em Osasco, que eu tive ali, me emocionei, porque eu falava, nossa, em Osasco já tem um shopping. Antigamente era uma fábrica de tecido ali, né? Sim. Então, para mim, cada coisa boa que acontece na cidade é uma emoção. Eu acredito, inclusive, recentemente, eu acho que eu tive essa emoção, porque foi inaugurado a ciclofaixa na nossa cidade. E no mesmo final de semana da inauguração da ciclofaixa, nós tivemos um evento gastronômico no entorno do Mercado Municipal, que foi uma feira gastronômica. E assim, é muito bacana ver essas coisas acontecendo, porque mostra que a cidade agora ela consegue ter ações, atitudes, movimentos que a aproxima de uma cidade grande. Exato. A gente está deixando de ser simplesmente vizinho de município. De município, exato. Então a gente tem tido as mesmas oportunidades que São Paulo, que é uma capital tão pertinho da gente, e a gente tinha essa barreira de ser uma cidade interior. Exato. E realmente emociona, né? Exato. Quando a gente retoma no tempo e vê tudo isso que aconteceu e o que a gente tem hoje, então, claro, tem pessoas descontentes com a cidade? Tem. Faz parte, Exato. Né? Até porque é importante que elas estejam, porque é para a gente melhorar mais. Mas perto do que foi um dia, a gente está muito melhor, muito Antes melhor. você fazia tudo fora da cidade. Exatamente. Né? Você não tinha um bom cinema, você não tinha um bom bar que você teria na cidade. Então você tinha que sair daqui. Hoje não. Você sai se você quiser. Tudo você tem na cidade. E isso é muito, muito interessante, com certeza. Com certeza. Bom, fechando parênteses, né? Porque esse nosso bate-papo não tem nada a ver com a vida da Marcise. Não tem. Tem sim, porque esse crescimento todo, eu vou te levar de novo de volta lá para Fito. Bora. Tá? Quando eu falei do seu início na Fito, que eu te questionei, você falou muito rapidamente que você começou como advogada. Fala um pouquinho sobre essas etapas. Tá ok. Tá? Então, nesse serviço eu estava mais numa área trabalhista, né? A Fito tinha muito problema com inadimplência, né? Ela tinha uma inadimplência muito alta, que beirava 45%, 50%. Então, houve uma preocupação muito grande, porque apesar dela ser criada pelo poder público, ela tem cobrança de mensalidade e teria que sobreviver dessa questão. Então, várias coisas que a gente conseguiu ir melhorando na fundação. A questão de informática, apesar de ser um instituto tecnológico, deixava muito a desejar nessa questão. Então, foi todo um trabalho que eu costumo brincar com isso, que ela era uma jovem senhora que estava muito judiada e que tinha que ter um outro olhar para ela. Então,
dentro da Fito eu tive a possibilidade de não trabalhar olhando uma questão política só, a política partidária, né, que ela ficava fora da Fito, e sim uma política de melhorar as condições da Fito e fazer com que ela volte a estar no patamar, numa colocação que ela merece estar. Então nós começamos no combate à inadimplência, a questão da bolsa de estudo que tinha ali. Então a gente precisou aprender o que era a Fito primeiro, porque a gente só conhecia de uma forma externa. Então, nessa parte que eu estava no jurídico, a gente conseguiu começar a fazer as cobranças devidas, né? Olhar como uma administração de uma empresa que deveria ser. E acho que isso foi com que eu passei a coordenar o jurídico, porque daí ampliou, tinha a questão da administração indireta, né? Administração pública, questão da cobrança. E isso, cada vez mais, eu fui me envolvendo com essa questão, querendo melhorar, porque eu acho que, apesar de trabalhar só na fundação, melhorar isso para a cidade. Uhum. Tem o Conservatório Musical Vila Lobos, né, que uma das minhas vontades era fazer com que ele descentralizar um pouco o trabalho, para levar a cultura até onde as pessoas não têm acesso, né? Okay. Não trazer só até espaço físico. Não consegui chegar a esse ponto ainda enquanto eu estive lá. Mas tinha várias coisas que a gente poderia melhorar. E isso foi o que a gente foi fazendo. Foi melhorando a estrutura. Agora, com essa minha saída, eu acho que o novo presidente ele tem uma missão árdua ainda para tocar, mas eu acho que bem mais tranquila do que de 9 anos atrás, né? Então, eu acho que é tudo isso que a gente... Porque em termos de ensino, a Fito continua sendo o ensino de excelência que sempre teve. Isso eu não tenho dúvida. Você acredita ter deixado algum legado para o novo presidente? Eu acredito que nós fizemos a primeira parte, que era uma reestrutura administrativa, talvez. Tenho todos, aqui nós não temos tempo, mas eu sei tudo que a Fito precisaria. Mas nós não tivemos tempo, e eu acho que isso que ele pode continuar. Ter uma outra visão, mas eu acho que eu deixei o comprometimento, a seriedade, de não ter só um olhar político partidário que se troca e volta para a estaca zero. Eu acho que não. Eu acho que, e que eu espero, na verdade, eu sempre disse isso, era assim, que quem viesse, quem me substituísse, porque eu não era diretora, eu estava, né, possa fazer um trabalho melhor, né, e que não haja um retrocesso na questão da Fito, como eu não gostaria de um retrocesso na questão da cidade. Ok. Eu não sei se eu vou perguntar bobagem, mas você foi a primeira mulher presidente da instituição? Me parece que sim. Agora eu vou pecar, mas assim, se teve uma, eu não vou, de muitos anos para cá, não. Eu fui a primeira pessoa. Nos últimos 10 anos? Com certeza, não. Eu acho que até não. Mais. A Fito tem 45 anos, né? De todas as histórias, enquanto lá estava, sempre os nomes que foram passados são masculinos. Talvez isso faça uma diferença, sim, para a história da Fito, ter tido uma mulher na presidência. Nada contra os homens, sim, né? Mas eu acho que até uma questão de administração de um lar, por exemplo. Sim. Por que tudo acontece perfeitamente bem, sim, harmônico? Porque normalmente é uma mulher que conduz. Certo. Não é? O homem, ele é importante. Ele é importante, mas alguns detalhes, tá? E quando você falou que a Fito, você carinhosamente disse que ela era uma jovem senhora maltratada, às vezes faltou talvez esse olhar feminino para que ela não tivesse sido tão maltratada ao longo da história. Sim. Enfim, Marcise, qual é o seu projeto agora? Nenhum? Não, agora eu estou aguardando, né? Eu tenho uma conversa agora com o nosso prefeito, eu vou continuar da administração. Tá. Estou aguardando para onde que ele queira que eu vá prestar o trabalho, que eu farei com muito prazer. Então, esse é um projeto, não é bem um projeto, mas é uma expectativa. Sim. Devo estar conversando com ele entre amanhã e segunda-feira. Então, onde eu for, eu tenho certeza que eu vou tentar dar o meu melhor. Espero que seja o suficiente para melhorar aquilo que eu estou fazendo. Tá. E um projeto, eu acho que a médio, longo prazo, seria trabalhar com essa questão que eu lhe falei do Conservatório da Fito
em poder, em algum projeto, nem sei se ligado à administração pública, mas é um projeto pessoal, ligado a alguma outra instituição, de levar um pouco dessa cultura aos lugares mais afastados da cidade. Okay. Eu tive algumas experiências que foram muito salutares e eu acho que seria muito interessante descentralizar a cultura. A educação tem que ter em todo lugar, sim, mas descentralizar a cultura e chegar até onde as pessoas tenham esse acesso. Bacana. Marcise, a gente tem super pouco tempo, então eu vou te fazer 5 colocações, rapidamente, até com meia palavra me tente responder. Tá. Uma grande saudade. Minha infância. Uma frustração. A menorzinha não ter aprendido a tocar violão ao lado de um conservatório na fita. Uma frase. Eu não tenho autoria dessa frase. A esperança não é a última que morre, mas sim a primeira que nasce enquanto tivermos capacidade de amar. Muito bom. Um sonho? Eu acho que é uma igualdade. Igualdade é uma questão mais social do que pessoal. Perfeito. Bem, Marcise, eu vou me despedir. Tá? Obrigada por estar aqui. Muito bacana a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Tá? E, pessoal, para quem gostou da entrevista, quem pegou pela metade, enfim, tem como ler essa matéria na íntegra, na edição de dezembro, ou no site ou nos pontos de distribuição. Tá certo? Semana que vem nos encontramos novamente. Até lá, pessoal!